Fala pessoal, tudo bem, turma? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você vai estar vendo essa videoaula, mas seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o professor Ricardo Alcino e estamos falando aqui da disciplina Gestão dos Canais de Distribuição e esse é o vídeo 2 que nós estaremos comentando aqui, falando um pouquinho mais sobre ele, né, sobre essa unidade 2. Onde você vai estar aqui de uma forma mais generalizada, né? Onde a gente vai estar aqui falando de uma forma mais generalizada sobre essa unidade. Então, eu já, como de costume, já sugiro a você aí que baixem os materiais. Eu creio que você já deve ter feito isso, mas estou reforçando aqui para que você baixe esses materiais que são riquíssimos em conteúdo, riquíssimos em coisas atuais. Aí, se você quer e pretende, né, atuar na área, tenho certeza que esses conteúdos vão auxiliar você bastante. Tá bom? Então, mais uma vez, a unidade, né, a unidade que nos referimos aqui é sobre essa unidade 2, mas eu já digo a você que baixa aí da 1 a 4 para que você esteja ela em mãos, né, sempre guardada aí. Quem sabe um dia você precise, né, e aí você tem onde buscar a informação, tá bom, gente? Então, a informação nunca é demais. Então, cada disciplina que você faz, se você baixa esse material, ele em algum momento ele vai servir para consulta sua. E hoje, mais do que nunca, nós precisamos, né, as empresas querem profissionais que sejam nexialistas, né? O que é o profissional nexialista? É aquele que muitas vezes não sabe de tudo, mas ele sabe onde buscar a informação. Então, por isso que eu sugiro que você, a cada disciplina, baixe os materiais dela, deixe guardadinho ali numa pasta sua, do seu computador, do seu notebook, ou até mesmo do seu celular, né? Hoje tem aplicativos aí nas nuvens que você pode arquivar esses materiais, tá bom? Então, a plataforma do ensino à distância Uniateneu agradece aqui a sua participação em nome aqui do professor Ricardo Alcino e vamos dar aqui continuidade ao nosso vídeo falando sobre os conteúdos, né, dessa unidade, ok? Então, deixa eu apresentar aqui para vocês o slide. E aí, gente, já passando aqui e falando, né, fazendo uma recapitulação dos canais de distribuição, onde a gente falou um pouco sobre esses canais, né, os objetivos, né, quais são os benefícios dos canais de distribuição, a gente entendeu um pouco com o que é que são, como é que a gente define ele no negócio, certo? Então, se você não assistiu aí essa aula, né, sugiro que volte lá ao vídeo 1 e que você possa aí assistir esse vídeo relacionado à unidade 1. Tá bom? Então, nós falamos de uma forma geral, né, sobre os canais de distribuição, falamos da sua importância, falamos de como é que ele se relaciona de acordo com cada empresa, de acordo com cada segmento, né? Falamos dos intermediários, ou seja, os que são justamente o quê? Os intermediários. São justamente esses canais de distribuição ou canais de marketing, né? Então, eles são chamados de alguns nomes, né? Então, canais de distribuição, canais de marketing, intermediários, enfim. Então, o uso dele, gente, aumenta a eficiência da distribuição. Né? Queira ou não, aumenta. Agora, se essa eficiência, essa distribuição vai ser eficiente ou não, vai depender muito da gestão, né? Vai depender muito de como é que esse setor na empresa, como é que é a organização, como é que é o planejamento, como é que é a relação entre esse setor da empresa e os intermediários. Então, o uso de intermediários ele aumenta a eficiência da distribuição de bens por torná-los amplamente disponíveis e acessíveis aos mercados-alvo. Né? Então, quanto mais eficiente for um canal de distribuição, mais esses bens, né, dessas empresas, eles são amplamente disponíveis. Ou seja, o mercado-alvo da empresa será mais acessível, né? Terá uma maneira de entrada, de visibilidade maior para esses clientes, ok?
Então, os intermediários, por meio de seus contatos, né, experiência, especialização e escala de operação, oferecem à empresa fabricante muito mais do que esta pode atingir com seus próprios esforços. Então, como a gente falou na aula 1, sobre a unidade 1, nós falamos que, muitas vezes, as empresas que querem atuar de uma forma sozinha, elas só conseguem chegar a um determinado patamar, conseguem chegar a um determinado local. Ela não tem braços o suficiente para poder atingir vários locais de venda, vamos dizer assim. Então, muitas vezes é interessante, dependendo do porte da empresa, dependendo das características, do produto, do serviço dela, é interessante que ela pense em canais de distribuição. E existem vários tipos de canais de distribuição, certo? Agora, o grande objetivo, né, no frigir dos ovos, o grande objetivo de um canal de distribuição é fazer com que chegue a um público cada vez maior, um mercado cada vez maior, relacionado aos produtos que a empresa vende. Certo? Então, é atingir maior mercado. Certo? Então, os intermediários também se preparam para o mercado. Ele também tem as expertise deles. Né? Também tem as empresas deles. Então, eles têm contatos, né? Eles têm relacionamento com uma rede de locais onde pode, né, se colocar esses produtos à venda, por exemplo. Eles têm experiência, eles têm especialização, né? Então eles têm escala de operação, ou seja, eles têm a estratégia de como chegar a aumentar esses mercado-alvo, certo? Então, são esses serviços que esses intermediários oferecem à empresa fabricante. Certo? E quanto mais a empresa fabricante ela tem bem definidos seus canais de distribuição, maior será o resultado que ela terá no futuro. Certo? E aí, passando aqui para as funções dos canais de distribuição, a gente vê que isso é uma cadeia de suprimento. Os canais de distribuição, ou canais de marketing, como você queira chamar, eles são uma cadeia de suprimentos. Ou seja, eles é que fazem gerar a demanda, eles atendem aquela demanda, eles praticam serviços de pós-venda, eles trocam, né, de informações, ou seja, o consumidor pode buscar essa cadeia de suprimentos, esses canais de distribuição, para trocar informações sobre um determinado produto, enfim. Então aqui, gente, são as funções dos canais de distribuição, certo? Então entenda sempre o seguinte: todo canal de distribuição, ele é uma cadeia de suprimento, ou seja, ele é uma cadeia que supre, né? Suprimento vem de suprir. Ele supre uma demanda que possivelmente existe ou existirá. E de onde é que vem essas demandas? Do consumidor. Certo? Então é muito importante aí que, por mais que você diga assim, professor, eu não vou trabalhar nessa área, eu não tenho interesse. Mas, gente, quem trabalha com marketing, ou seja, quem quer entender mais de marketing, que hoje não é só as pessoas que são formadas em marketing, que é interessante entender sobre esse conteúdo, né, sobre essa atividade que é o marketing, ela precisa também entender sobre gestão de canais de distribuição. Porque o melhor, gente, é quando você tem a informação embarcada, ou seja, a informação na sua mente, para que você, ao se deparar com uma discussão ou alguém falando sobre, você não fica boiando, você sabe o que é. É por isso que eu falo sempre, gente, não seja apenas um generalista, né? Aquela pessoa que sabe tudo, sabe de tudo um pouco, ela sabe de tudo um pouco. Antigamente era necessário, né, dentro dos mercados, dentro das empresas, profissionais que fossem generalistas. Depois de um certo tempo, foi necessário os profissionais especialistas, onde aqueles estudavam, se aprofundavam em apenas um assunto. Mas hoje, gente, o que está mais evidente é o profissional que eu acabei de falar, que é o nexialista. É aquele que ele sabe onde vai buscar a informação. É aquele que já viu em algum momento sobre aquele assunto e ele sabe onde ele vai buscar. Ou seja, ele faz link, né? Ele faz link com algo. Ele se depara com uma conversa, com um desafio,
com um objetivo e ele sabe fazer link aonde ele vai buscar essa informação, tá bom? Então é importante, de qualquer maneira, que você entenda sobre isso, sobre gestão de canais de distribuição. E para isso, gente, existem estratégias, né? Toda empresa que trabalha com canais como esse, ela tem as suas estratégias para distribuir. Então, muitas vezes pode ser via terrestre, né, caminhão, pode ser se utilizar esse transporte. Um outro transporte pode ser por meio de avião, dependendo do mercado que ela quer atingir. O outro pode ser por meio de navios de carga, né? Você vê aí, não sei se você sabe, né? Mas o quanto o porto do Pecém ele cresceu nos últimos 10 anos. O quanto ali o São Gonçalo do Amarante ela cresceu com o porto do Pecém, justamente por conta do aumento, né, dos canais de distribuição, dos containers, né, que vão por meio do oceano, entendeu? Então, isso é a estratégia de distribuição. Por onde é que eu vou levar e chegar até o meu mercado que eu quero ampliar? Certo? Às vezes eu não quero mais só atender o meu mercado aqui da minha vizinhança. Às vezes eu quero levar a atender um público muito maior, certo? E isso tudo tem estratégia, né? Ela não é feito é, sem ter um planejamento, tá bom? Então precisa sim ter estratégia de distribuição e isso faz parte, né, da gestão dos canais de distribuição, ok? E aí, gente, existem decisões tomadas no projeto de canal, né? O planejamento para um projeto de canal envolve diversos aspectos, que é o quê? Um conjunto de decisões estratégicas que tem relação direta com a administração e as operações. Então, a administração, as operações, elas têm um conjunto de decisões estratégicas para poder planejar um projeto de um canal de distribuição. Então, o projeto de um canal, ele envolve estratégia que são os meios que uma empresa ou organização utiliza para atingir suas metas referentes à distribuição de seus produtos ou serviços para o seu mercado-alvo. Então, é tudo isso que a gente está falando agora, né? Existe um projeto desenhado para cada canal e que ele envolve estratégias, né, para poder atingir aquele mercado-alvo, certo? Então, o canal de distribuição ele deve ser gerado para trazer à empresa o diferencial competitivo. Para que isso ocorra, é necessário estabelecer a composição dos membros desse canal, o nível de relação entre os participantes e o tamanho do mix de produtos que serão comercializados pelo canal. Então, no que diz respeito às decisões táticas, estão as seleções das empresas específicas que intermediarão a distribuição e como será efetuada a movimentação real dos produtos. Então, você percebe aqui que tudo isso aqui é uma estratégia, né? Desde a questão de estabelecer a composição dos membros do canal, quem é que vai fazer parte desse canal de distribuição, qual é a relação entre os participantes, quais são os produtos que esse canal ele vai ficar responsável de distribuí-lo, né? De fazer chegar até o mercado-alvo que eu quero. Então, existem várias decisões táticas com relação ao fabricante, ou à empresa, ou à organização, que vai determinar sobre esse canal de distribuição. Tá bom? Então, isso aqui são decisões importantíssimas para serem tomadas para um projeto de um canal. Então, prosseguindo aqui, gente, ainda nas decisões, para desenvolver o projeto de um canal, é necessário avaliar as necessidades e desejos do consumidor. É claro, né, que você precisa entender, a empresa precisa entender onde é que estão os consumidores daquele produto dela, ou daquele mix de produto. Quais são as necessidades do meu consumidor? Até mesmo para poder determinar os objetivos do canal, identificar, analisar as principais alternativas de canal que sejam capazes de suprir essas necessidades e desejos. Então tem que ser muito bem desenhado que tipo de canal de distribuição eu vou usar para poder atingir esse objetivo.
que é atender às necessidades e desejos do meu cliente, certo? Então, o projeto do canal ele é grandemente influenciado por características de clientes, tais como número, dispersão geográfica, frequência de compras e quantidades médias adquiridas e suscetibilidade a diferentes métodos de venda. Então, é como se fosse uma pesquisa, né? Uma pesquisa de mercado. Onde é que estão esse meu público? Como é que é a dispersão geográfica deles? Onde é que eles estão? Eles estão em qual tipo de mercado, em qual tipo de cidade, que tamanho de cidade, quais são as características dele, qual é o número de clientes possíveis que eu tenho ali naquele bairro, naquela localidade, né? Como é que ele aceita melhor o produto, que tipo de método de venda ele aceita melhor o meu produto, ele vai ver melhor o meu produto. Então, gente, tem empresas que se utilizam de vários tipos de maneira para chegar o produto até o seu consumidor. Vou dar um exemplo. Então, você pega muitas vezes ali, quando você vai no supermercado, você vê aquelas promotoras de venda. Você percebe que não são todas as empresas que têm um promotor de venda, porque senão a gente nem andaria, né, no supermercado. Se assim fosse, se fosse fácil assim, se todos tivessem condições de ter um promotor de venda, né, então tudo vai depender. Então tem empresas que apostam, né, na visibilidade e no paladar do seu público. Então às vezes a gente vê ali uma pessoa servindo um cafezinho, e aí ela tá promovendo aquela determinada marca, aquele determinado tipo do produto daquela marca. Ou seja, ele quer fortalecer, né, não só a imagem, mas o gosto, mas o saber que existe aquele produto daquela marca. Então, às vezes, é um café de uma marca já conhecida, mas o produto não é. Né? Por quê? Porque ele tem um outro tipo de cliente que ele quer atingir, um outro tipo de público, então é feito esse trabalho de merchandising. Né? Então, aí tem um repositor dos produtos, tem os promotores ali que trabalham com a divulgação de um determinado tipo de carne, e aí às vezes assam um pedaço da carne ali no supermercado. Então, acredito que você já se deparou com esse tipo de venda, né, que é justamente os PDV, os pontos de venda. Né? Então, tem muitas empresas que se utilizam desse tipo de canal para que seu produto seja conhecido. Agora, é toda empresa que utiliza esse canal? Não. Por quê? Porque nem toda empresa tem condições de ter vários tipos de canais. Né? Não tem marcas e marcas e marcas de todo tipo hoje, seja de alimentos, seja de coisas para higiene, seja de produtos de limpeza, seja frutas, verduras. Gente, tem todo tipo, né? Tem todo tipo aí de marcas, né? E tem muitas dessas marcas que elas não têm condições de fazer uma propaganda, né? De se utilizar um canal de distribuição. E também não é o foco dela ali naquele momento fazer isso. Ela pode estar se utilizando de outros canais de distribuição para a chegada do produto dela a um determinado cliente. Ou seja, a um determinado mercado-alvo. Certo? Então, quais são as competências, né, do canal? Os objetivos de cada canal, junto às suas restrições, eles são definidos a partir dos tipos de produto, características da empresa e de seus intermediários, fatores ambientais e suas diferentes denominações. Então, gente, os objetivos de cada canal ele é definido a partir do tipo de produto que ele irá trabalhar. Quais são as empresas que eles irão promover, vão promover para poder trabalhar para aquela empresa como um canal de distribuição. Então, pode-se, né, então dizer que tais objetivos são definidos a partir dos níveis de produção mantidos por cada nível, confirmando assim a importância do planejamento e do conhecimento que abrange a identificação do mercado que se deseja atingir. Então, são os mesmos canais que trabalham com vários tipos de produto? Não.
Tem canais de distribuição, que são empresas, né, por trás desses canais, que querem trabalhar com o segmento X. Tem outros que querem trabalhar com o segmento Y. Tem outros que querem trabalhar com outro tipo de segmento. Então, vai variando muito de acordo com o mercado. Certo? Então, por isso que muitas vezes existe o planejamento tanto do próprio canal de distribuição, ou seja, quais são as empresas, quais são os segmentos que eu quero atuar. E em contrapartida, tem as empresas, fabricantes, né, fornecedoras, que escolhem qual é o tipo de canal de distribuição que elas vão utilizar. Então, os objetivos, né, do canal, eles devem ser determinados em relação aos níveis de produção de serviços tidos como alvo. Certo? Então, tem muitos autores aqui, o Kotler, né, que ele fala muito sobre essa questão dos canais de distribuição. Então, é importante, muitas vezes, você buscar aí a bibliografia, né, se você quiser se aprofundar mais. Então, a gestão do canal, gente, é fundamental para que os trabalhos dos membros sejam realizados com ênfase na geração de valor para o consumidor final, visto que todos são beneficiados dentro desse contexto. Então, quer o produtor possua o canal, quer faça um arranjo para que outras empresas executem as funções de canal, a verdade é que o canal precisa ser administrado com eficiência. Então, gente, o formato, né, que se chega um produto a determinado mercado-alvo, ele perpassa muito pela gestão, pela administração daquele tipo de manejo, né, que vão ter para que esse produto chegue a um determinado mercado-alvo. Por exemplo, na Serra de Aratuba, né, aqui no estado do Ceará, eu já morei lá um ano e pouco, eu acho que eu falei isso no vídeo 1. E na Serra de Aratuba, gente, existem muitas plantações de folhagens. Essas verduras, né, alface, de todo tipo, alface americana, alface roxa, alface crespa, e outros tipos de folhagens, por conta do terreno árido, do terreno bom, que é propício para esse tipo de plantação. Então lá, às vezes, o pessoal, os fabricantes, né, os fornecedores, são pessoas humildes, são pessoas que começaram do nada, são pessoas que não têm muita, vamos dizer assim, não tem muito conhecimento, né, apropriado de algumas metodologias para fazer crescer o seu negócio. Então, elas muitas vezes elas fazem arranjos. Elas não sabem que existe um canal de distribuição, mas elas sabem que de alguma maneira ela precisa fazer com que o produto chegue àquele cliente, àquele mercado-alvo. Então, muitos desses fornecedores, o objetivo deles é, além de atender ali aquele município, né, ele quer atender também os municípios aos arredores, né, do seu município, ou seja, os municípios vizinhos, e querem também atingir um alvo que se chama Ceasa. Estou dando um exemplo aqui de verduras. E aí, como é que eu saio lá da Serra de Aratuba e faço contato com a Ceasa para que ela possa vender os meus produtos, comprar os meus produtos, né? E revender, porque a Ceasa é um canal de distribuição também, né? A Ceasa, ela compra desses fornecedores, né? Desses fabricantes, vamos dizer assim, desses produtores, e lá um leque de pequenos comerciantes, né? Eles também distribuem para os supermercados grandes, enfim. Ele é também um canal de distribuição, ou seja, ele é um intermediário também. Então, geralmente, esses produtores, eles arranjam, né? Eles não têm o conhecimento de canais de distribuição, ou seja, quer ou não, eles utilizam um canal, mesmo que seja de uma forma arranjada, é importante que eles façam a administração com eficiência. Porque às vezes um erro, né, um erro de entrega, um erro de armazenamento e de transporte, isso acaba prejudicando ele, e aí a concorrência vem, um outro fornecedor, um outro produtor, toma ali a vaga desse que não teve tanta eficiência na administração desse canal de distribuição. Então é importante que se faça bem a gestão desses canais, certo? Então a conclusão, gente, é que o quê?
que a gestão dos canais de distribuição e no trade market entre as organizações fabricantes e os varejistas tende a ampliar e conquistar um espaço cada vez maior no processo decisório para o estabelecimento de diferenciais competitivos da empresa e ainda exercerá a função de mediador na interação entre fabricantes e varejistas e os direcionará para uma visão única, que é o quê? A conquista do consumidor final. Então, essa é a visão tanto dos canais, como dos fabricantes, como das empresas, das organizações. Então, eles precisam, né, por meio dessa gestão, fazer com que se tenha a máxima eficiência possível para poder conquistar esse consumidor final. Certo? E essa é a conclusão daquilo que a gente espera, né, que a gente deseja para os negócios existentes. Certo? Quem sabe aí você se depare, né, ou trabalhe em uma empresa que atue dessa forma, né, precisando de canais de distribuição, um setor propício para fazer a gestão, a operação desse manuseio, desse transporte, tá bom? Então, gente, a seleção dos canais, que é o que antes de iniciar essa gestão dos canais que eu acabei de falar, é necessário iniciar a escolha dos canais adequados. Lógico, né? Eu preciso saber que tipo de canais me atendem e dos intermediários que irão fazer a distribuição dos produtos ou serviços. Certo? Então, isso é um estudo, né? Isso é um estudo de mercado. Então, eu preciso saber como é que eu vou levar meu produto até o meu mercado-alvo. Eu preciso saber como é que esse canal de distribuição ele atende, se ele tem um transporte adequado, se ele tem um armazém, né, no meio do caminho, se for longe, dependendo da localidade onde se chegará esse meu produto, ele precisa chegar a um ponto da viagem onde tem um armazém para poder armazenar ali e depois ser distribuído. Então, é uma série de questões que é interessante para poder selecionar esses canais. Então, caso a escolha dos canais seja feita de forma errada, os possíveis compradores podem nunca conseguir encontrar o produto e efetivar a compra. Não só a escolha de canais influencia o sucesso da estratégia de marketing, olha só que interessante. Não só a escolha de canais influencia o sucesso da estratégia de marketing, como mudar um canal de distribuição pode ser caro e difícil. Ou seja, às vezes eu acabo não tendo planejamento, a empresa acaba não tendo dando uma importância para a seleção de canais, então ela de repente ela se sente prejudicada e quer mudar aquele canal de distribuição e acaba tendo retrabalho, acaba tendo encarecendo, né, porque ela sai de um, vai para outro, são novos contratos, novo acordo, enfim. Então, portanto, gente, a seleção de canais apropriados é uma parte fundamental do planejamento de marketing. Certo? É uma parte fundamental do planejamento de marketing. Então, o marketing ele atua em várias vertentes. Às vezes a gente pensa que o marketing ele é só para fazer propaganda. Mas o marketing, gente, ele está envolvido em todos os setores da empresa. Certo? Ele trabalha com os 4 P's do marketing. Preço, produto, praça, promoção. Entendeu? Então é importante que a empresa, dependendo do segmento, dependendo do porte, dependendo do produto, dependendo do objetivo dela, no planejamento, né, de marketing precisa ter essa questão da seleção dos canais. Certo? E aí, gente, os fatores que devem ser avaliados ao selecionar um canal. Então, são muitas as condições que influenciam a escolha de canais de distribuição que se adequem ao negócio da melhor forma. Então, essas condições elas devem ser avaliadas a partir do primeiro contato do canal com o negócio. Então, a característica do cliente. Gente, quem são os clientes? Quais são as características? Né? É tudo aquilo que eu até falei já no slide anterior, em alguns slides anteriores. Característica do produto, qual é o custo do unitário, qual é a perecibilidade, né, qual é o volume, ele precisa que tipo de transporte, que tipo de armazenagem, qual é a necessidade de instalação e manutenção.
desse produto, né? Quais são as características dos intermediários? Ou seja, qual é a disponibilidade? Qual é a disposição de comercializar o produto? Qual é o mercado servido por eles? Quais são as funções de distribuição? Né? Então, qual é a condição financeira desse canal de distribuição? Então, existem vários tipos de características que a gente precisa avaliar. Característica do concorrente, quem são os meus concorrentes? Será que eles usam o mesmo canal de distribuição? O que é que eles fazem de diferente? Né? Quais são as características ambientais? Certo? Quais são as características organizacionais? Então, são 6 tipos, gente, de fatores, né, que são importantes para serem avaliados ao selecionar um canal. Tá bom? Então, por aí você tira a importância, né, de um conhecimento como esse, certo? Para que você possa gerenciar da melhor forma possível esses canais de distribuição. Ok, gente? Então, aqui nós apresentamos um panorama, né, geral sobre a unidade 2. Eu sugiro que você estude ela mais aprofundadamente, mas aqui deu uma noção mais geral sobre essa perspectiva, né? Sobre essa perspectiva do que a gente espera o que é que a gente tem como objetivo desses canais de distribuição. Certo? Deixa eu voltar aqui para mim. Então, esse foi a unidade 2 que nós precisamos compartilhar com vocês, para que vocês tenham mais conhecimento aí sobre essa unidade. Tranquilo? Então, olha só, um recadinho aqui. Nos vemos no próximo vídeo, né, no vídeo 3, onde a gente vai estar falando um pouquinho ali sobre a unidade 3 e, consequentemente, a unidade 4. Tá bom? Então, espero aí que vocês façam e tenham excelentes estudos, que vocês pratiquem, que vocês coloquem conhecimento embarcado para que vocês, no dia que precisarem, tenham essa informação aí guardadinha e vocês sabem onde buscá-la. Beleza? Então, gente, fiquem em paz, tudo de bom e até o próximo vídeo. Abraços!